A Igreja de Jesus não vai enfrentar o anticristo. Nós não estaremos aqui para contar a história quando ele chegar. Será? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pregação Expositiva. Acompanhe comigo porque o assunto de hoje é muito interessante. Estudar sobre o anticristo, na verdade, acaba por realçar ainda mais a glória, a majestade, o poderio, a excelência do Senhor Jesus. Por mais que queira, o filho da perdição jamais, nunca se igualará ao Filho do Altíssimo. Dito isso, vamos ao tema de hoje, o anticristo. O primeiro a usar a expressão anticristo na Bíblia foi João, o apóstolo. Nós vamos encontrar essa informação em sua carta, em 1 João, capítulo 4, no versículo 3. Vejam o que o apóstolo João ele vai dizer sobre esse personagem escatológico. Mas todo espírito que não confessa Jesus, esse não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. João está falando de um tipo de espírito que nega a pessoa de Jesus. Principalmente, ele nega que o Senhor Jesus ele veio em carne. Nega também a importância de Jesus para a redenção da humanidade. Desenvolveremos agora o que João quis dizer em 4 pontos sobre o anticristo. Primeiro, sobre o seu império. Segundo, sobre sua pessoa. Terceiro, sobre o seu espírito. E quarto, sobre o seu sistema de governo. No império do anticristo, ele será a lei. Ele ditará as regras. Ele dominará as nações. Ele se apresentará como a solução para todos os problemas da humanidade. O seu império será marcado por uma forte oposição a todos que professarem sua fé, que não seja nele. Ele se autoexaltará na tentativa de ser visto por todos como o próprio Deus, chegando a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele é o próprio Deus, se auto-intitulando como uma figura divina. Não aceitará concorrentes, ao contrário, ele perseguirá e matará muitos que não aceitarem e não concordarem com o seu império, incluindo os santos, a Igreja de Cristo, descrita em Apocalipse capítulo 13. A pessoa do anticristo é descrita na Bíblia com várias características. Paulo o chama de o homem do pecado, o filho da perdição. Mateus o chama de o abominável da desolação. Daniel o chama de o assolador. João o chama de o anticristo. E em Apocalipse, João também vai lhe chamar de a besta, cujo número é 666. Esse perverso possuirá um admirável dom de atrair as pessoas e a irresistível fascinação de sua personalidade, suas versáteis conquistas, sua grande habilidade administrativa e executiva, aliadas ao seu poder de diplomacia, ele será um soberbo estrategista. Vão torná-lo a pessoa mais notável e importante de todos os tempos. Ele terá a princípio uma personalidade gentil, inofensiva e se dedicará à paz e à prosperidade no mundo todo. Esse líder estará pronto para solucionar todos os grandes problemas, as guerras, as crises, a pobreza, a desigualdade, dentre tantas mazelas da humanidade. Mas depois ele vai revelar a sua face oculta para o mundo todo o conhecer. O espírito do anticristo já opera no mundo desde a antiguidade. Ele vem preparando o mundo há séculos para a sua chegada. De fato, antes dele houveram e existem ainda até hoje muitas personalidades usadas pelo seu espírito, que também é conhecido como o espírito do erro. Tal espírito nega que Jesus veio em carne, e quem tem esse espírito não dá ouvidos ao espírito da verdade, que provém de Deus. Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele vai dizer: com efeito,
O mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Paulo está tratando aqui da chegada do abominável, não mais através de representantes ou representações, mas ele próprio, o iníquo. Esse mistério já está operando e preparando o caminho para a sua chegada, e isso pode acontecer, acredite, a qualquer momento. Conforme Paulo, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e maravilhas enganosas. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O sistema do anticristo será basicamente constituído de pura apostasia, e é assim que ele governará o mundo. Ele blasfemará do nome de Deus e do nome de todos os santos que já estão com ele na glória. Na terra ninguém terá liberdade religiosa, a não ser para adorar ao abominável, pois todos deverão abandonar a sua fé em Deus e se voltar para a obediência e a adoração ao anticristo. Qualquer resistência às suas ordens significará o fim, e a punição será a morte. Mas os que possuírem os seus nomes escritos no livro da vida não se curvarão a essa besta abominável. Ficou impressionado? Fique ainda mais impressionado com o que eu vou dizer agora. O Senhor Jesus matará essa besta abominável com apenas um sopro de sua boca e o destruirá para sempre com a sua segunda vinda. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 em diante. Aleluia! Agora veja 7 lições que podemos tirar de tudo o que nós acabamos de falar. Primeira, conforme falamos no vídeo anterior sobre a grande tribulação, não podemos ser dogmáticos quanto à doutrina do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, pois tal ensino não tem uma base inquestionável na Bíblia. Aliás, a corrente que prega esse modelo de arrebatamento é nova, é muito nova. Surgiu no ano 1830. Ora, isso significa dizer que se eu acredito nessa doutrina, eu preciso reconhecer que a igreja primitiva e os apóstolos morreram sem conhecê-la. Imaginar essa possibilidade seria uma teratologia teológica difícil demais de resolver. Mas não basta dizer só isso. Nenhum dos reformadores pregaram sobre essa doutrina, razão pela qual nos faz crer de forma pacífica que os santos que estiverem vivos na terra, naqueles dias determinados por Deus, enfrentarão sim o abominável desolador. 2. O que encontramos na Bíblia não é um Deus que foge da tribulação. Antes, ele se revela como um Deus bem presente na angústia ao lado do seu povo, inclusive passando junto com eles em alguns casos. Se não, vejamos. O mundo todo conhece a história de Misael, Ananias e Azarias, que lá na Babilônia eles tiveram nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abdinego, nomes babilônicos. Mas o que importa saber é que quando eles desafiaram a autoridade do rei, dizendo: nós não nos encurvaremos à estátua que o Senhor construiu. Não, nós só nos dobramos diante do nosso Deus. E ele poderá nos livrar se ele quiser. Mas se ele não quiser nos livrar, está resolvido o problema do mesmo jeito. Mas ao Senhor, ó rei, nós não adoraremos. Qual foi a sentença? O rei Nabucodonosor lançou os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Eles caíram atados para serem consumidos pelo fogo. No entanto, ora, nós não lançamos 3 homens amarrados lá dentro? Eu estou vendo 3 homens livres andando pelo fogo e não tem nenhum dano acontecendo na pele deles. E tem um detalhe, tem uma 4ª pessoa lá dentro com eles. Aleluia! E esse quarto, a aparência dele é a aparência do Filho de Deus. Ora, que maravilha, hein? Quer conferir a história? Abra aí Daniel capítulo 3. E o que eu vou dizer de Daniel, que foi lançado na cova dos leões? Homem íntegro, homem de oração, homem que confiava em Deus, mas por inveja, por ciúme, por mentira dos seus inimigos,
o rei o lançou na cova dos leões. E pela manhã, quando todos pensavam que iriam encontrar apenas manchas de sangue pela cova, um corpo que talvez nem mais estivesse ali, apenas roupas manchadas de sangue, e percebeu que Daniel estava vivo no meio daquelas feras. E perguntado como foi que aconteceu aquilo, ele respondeu: ó rei, o Deus a quem eu sirvo, ele fechou a boca dos leões e por isso eu estou aqui, estou vivo. Aleluia! Quer conferir essa história? Abre aí Daniel capítulo 6 e veja como Deus é maravilhoso. E o que eu vou dizer de Davi e do seu exército, que incluindo ele, todos tiveram suas esposas raptadas, levadas, suas filhas, seus filhos, seus servos, seu gado, tudo foi levado embora enquanto eles estavam na batalha. Quando eles chegaram da batalha e viram que suas famílias não estavam mais ali, bateu um desespero sobre todo o exército de Davi, inclusive sobre ele. Choraram muito. Inclusive, alguns, no meio daquele desespero, quiseram até matar Davi pelo que tinha ocorrido. E naquele momento de desespero, de angústia, de terrível aflição, Davi se voltou para Deus e perguntou a Deus o que ele deveria fazer. Foi quando Deus respondeu a Davi: Davi, vai atrás, porque eu vou restituir tudo de volta que o inimigo tomou. E assim aconteceu. Deus operou maravilhosamente no meio daquela terrível tribulação. Quer conferir a história? Abre aí 1 Samuel capítulo 30 e veja por si só. O que eu vou dizer de Josafá quando ficou sabendo que um enorme exército vinha em sua direção para destruí-lo e acabar com o reinado todo em Israel? Sua atitude não foi outra, foi orar, foi pedir socorro a Deus. E o que aconteceu? Pela madrugada, o exército do inimigo acordou e entre ele próprio, um ao outro se matou. E quando o exército de Josafá chegou para a batalha, não teve que batalhar, teve apenas que recolher os despojos, as roupas, as armas, a comida, as tendas, tudo que tinha de valor. Ou seja, Deus matou os inimigos de Josafá e deu muitos despojos ao povo de Israel. Quer conferir essa história? Abre aí 2 Crônicas capítulo 20, versículo 15. O que eu vou dizer da tribulação que o povo de Israel passou no Egito? 430 anos sofrendo. Muitos nasceram escravos e morreram escravos. Até que um dia, Deus se lembrou do seu povo e enviou um libertador, e com mão forte e poderosa os tirou do Egito debaixo de sinais, prodígios e maravilhas. Quer conferir essa história? Abra o livro de Êxodo e leia ele todo. Afinal, por que você acha que o nome do livro é Êxodo? Senhor, eu não posso me esquecer de Josué e Calebe, quando foram enviados lá em Números 13, para espiar a terra, depois de uma longa jornada no deserto, depois de tudo que passaram no Egito, depois de sofrerem anos pelo deserto por causa inclusive da rebelião de seus pais. Porém, eles voltam para Moisés e dão um recado: olha, nós fomos espiar a terra e vimos que a terra mana leite e mel de verdade. Mas alguns lá disseram: a terra é boa, mas está cheia de gigantes. Eles olham para nós como se nós fôssemos gafanhotos, e nós nos sentimos realmente gafanhotos quando olhamos para eles. Porém, Josué e Calebe disseram: não, nós vamos vencer, e com a força do Deus vivo, eles venceram aquela tribulação terrível e tomaram posse da terra, e todos os inimigos foram mortos. Quer conferir a história? Abre aí Números capítulo 13. E o que eu vou dizer sobre o rei Ezequias, que também é ameaçado pelo rei da Síria? E aqui, abre aspas, se o rei da Síria se levantasse contra alguém, meu filho, era desespero total, porque nessa época a Síria era considerada como se fosse, por exemplo, hoje, os Estados Unidos, a maior potência mundial, inclusive belicamente, seguida da Rússia também, que também é uma potência bélica. Imaginem, os Estados Unidos ameaçando de atacar em guerra o Brasil. Já parou para pensar o desespero que bateria em todos nós? Pois é, esse desespero caiu sobre o rei Ezequias. E não houve jeito. Foi para os pés do Senhor, clamou ao Senhor, colocou o povo todo para jejuar, para orar. Mais de 185 mil homens estavam dormindo,
estavam descansando no acampamento, se preparando para a guerra no dia seguinte. No entanto, um anjo de Deus foi enviado e no meio de toda aquela multidão de soldados, ele matou a todos, exceto alguns que foi permitido escapar. Sabe quantos ele matou? Um anjo matou 185.000 inimigos do povo de Deus. Não está acreditando? Confere, abre aí Isaías capítulo 37. Vejam, eu poderia ficar aqui enumerando diversas manifestações do Deus vivo em favor de todo aquele que nele crê, de todo aquele que busca o seu nome, de todo aquele que nele espera. E por essas razões, não vemos com nenhuma estranheza a possibilidade da presença da igreja na terra quando houver a manifestação do Filho da perdição. Pois o Deus vivo nunca abandonará aos que confiam no seu nome, e ainda que possam morrer no campo de batalha, imediatamente estarão vivos com o Senhor para todo o sempre. Terceira lição: se a ascensão do anticristo ocorrer em nossa geração, com certeza isso não será nada agradável. Não será nada fácil viver debaixo do governo do iníquo, mas certamente a mão do Deus vivo cuidará de todos nós, até que do alto venha o Senhor Jesus e o mate com o sopro da sua boca. Quarta lição: os cristãos que foram queimados, foram usados como lâmpadas no jardim de Nero, que sofreram as 10 agudas ondas de perseguição, que foram estraçalhados e devorados pelos leões da Líbia nas arenas, irmãos que foram cerrados ao meio, mortos com todo tipo de crueldade, uma carnificina sem fim. Todos eles eram irmãos nobres. Todavia, eles não eram super crentes. Eles eram crentes, como eu e você. Lição de número 5. Nós que pela graça de Jesus somos salvos, que somos lavados e remidos pelo poder do seu sangue, que temos os nossos nomes escritos no livro da vida, nós não iremos adorar o anticristo, ainda que isso custe a nossa vida. Não apostataremos, pois já aprendemos com Paulo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sexta lição: todos os que estiverem vivos na terra e não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, incluindo crentes que até a época não estarão convertidos a Jesus, infelizmente, esses, para fugirem da morte, adorarão ao anticristo. E a sétima e última lição: não há na Bíblia uma data certa para a chegada do anticristo. Isso é verdade. No entanto, o dia e a forma como ele será morto estão bem definidos na palavra de Deus. O dia é na segunda volta de Jesus, e a forma, ele será morto com um assopro da boca do Senhor e destruído para todo sempre. Você está com medo de quê? Aleluia! Aceita um conselho? Arrependa-se dos seus pecados agora, pois é chegado o reino de Deus até você através dessa mensagem. Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, o incopiável, incomparável, insubstituível, o único, desceu da sua glória, cheio de graça e de verdade. Habitou entre nós, morreu em nosso lugar, venceu a morte, ressuscitou e voltou triunfante para a sua glória. Ele mesmo retornará em glória e em breve, pela segunda vez, para buscar a sua igreja. Sim, igreja, um povo formado por judeus e gentios. Veja, Jesus pode escrever o seu nome no livro da vida hoje. Então tome uma atitude agora e decida-se por Jesus. Entregue sua vida a Ele. Ele quer te salvar do poder da morte eterna. Eu vou orar por você agora. Não rejeite essa oportunidade. Hoje é o dia da sua salvação. Amanhã pode ser tarde. Ore junto comigo e que o Deus Espírito Santo faça a grande obra que somente Ele pode fazer. Oremos. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou um pecador, que eu não mereço a salvação, que eu não mereço viver com o Senhor para sempre. Porém, eu estou arrependido de todos os meus pecados, da minha maneira vã de viver. Estou arrependido de ter te excluído da minha vida até aqui.
Eu me arrependo de tudo o que eu fiz que desagradou o teu nome até a data de hoje. E eu te aceito. Eu aceito a mensagem da cruz. Eu creio no poder da mensagem do sangue de Jesus, que vertido na cruz pode apagar todo o meu passado e me fazer uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. Ajuda-me nessa minha decisão. Ajuda-me a vencer o mal. Me ajuda nessa nova caminhada. Que o meu nome esteja escrito no livro da vida e que eu não venha ter medo de nenhum mal. Eu entrego a minha vida ao Senhor a partir de hoje. A partir de hoje, o Senhor é o meu Rei e eu quero sentir agora a visitação do Teu Espírito Santo. Venha sobre mim, porque eu preciso de Ti. Sem o Senhor, eu aprendi, eu não sou nada. Fala comigo, Pai, pois agora, mais do que nunca, eu sou Teu filho e o Senhor é o meu Pai, é o meu Deus. Em nome de Jesus eu oro, ao Pai Todo-Poderoso. Amém. Muito bem, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita aí agora, aperta o sininho do lado direito, clica, se inscreve, curte esse vídeo, comente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.